Olá, eu sou Larissa Pacheco, esse é o meu canal e eu tô aqui hoje para conversar com você, consumidor, sobre negativação indevida. E você, já teve uma negativação indevida do seu nome? Sabe como agir nesses casos? Então, fique comigo nesse vídeo que eu vou trazer para você todas as informações necessárias sobre essa questão. Aqui, o meu intuito é trazer para você, consumidor, um pouco de conhecimento sobre os seus direitos e formas como você pode ver o seu direito garantido. A negativação ela só é permitida quando o consumidor deixa de cumprir com a sua obrigação perante o fornecedor ou empresa da qual tenha contratado algum serviço ou adquirido um produto, deixando de arcar com o pagamento de sua dívida, realizando assim o descumprimento do contrato firmado. Sendo assim, é necessário que a dívida realmente esteja em atraso e tenha sido realizada a prévia comunicação do consumidor sobre a cobrança da parcela em atraso. Mas, Larissa, como acontece a negativação do nome do consumidor? A negativação ela só pode ser realizada por empresas devidamente credenciadas para a realização desses serviços, tais como SPC e Serasa. Essas empresas possuem o dever de seguir criteriosamente os procedimentos específicos, a fim de garantir que a negativação não seja considerada indevida. E quando ocorre a negativação indevida? A negativação indevida significa que o consumidor teve o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, como citado anteriormente, o SPC e o Serasa. Todavia, sem que o mesmo tenha deixado de cumprir a sua obrigação contratual ou não tenha deixado de realizar o pagamento no prazo combinado. O consumidor possui o direito de não ter o seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, e caso isso aconteça, o mesmo poderá pleitear reparação de danos pelos fatos ocorridos. E como acontece a negativação indevida? A negativação indevida acontece pelos mais diversos motivos, onde podemos trazer aqui alguns exemplos dessas situações, tais como erro no cadastramento da operação, ausência de baixa no pagamento do sistema, cobrança de dívida inexistente, entre outras formas e diversas situações. Mas fui negativado, Larissa, o que eu posso fazer para resolver essa questão? Quando ocorre a negativação indevida do consumidor, o mesmo deverá realizar alguns procedimentos básicos para solucionar o seu problema. Primeiro, é necessário que o consumidor verifique o porquê ocorreu a negativação. Nesse caso, é necessário que o consumidor entre em contato com a empresa e verifique o real motivo da negativação. Em seguida, é necessário que o consumidor solicite a retirada da negativação. Assim que verificar o motivo da negativação, será necessário que o consumidor solicite a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplente, realizando sempre a anotação de protocolos de atendimento, data da ligação, bem como dados importantes, tais como nome do atendente, horário, forma que foi realizado esse contato, seja através de ligação, saque ou qualquer outro meio necessário. Importante salientar que a negativação indevida traz ao consumidor uma possibilidade de indenização. Quando o consumidor solicita a retirada do cadastro de inadimplente e sendo tal pedido acatado ou não pela empresa, é importante que o consumidor ingresse com uma ação judicial pleiteando a reparação pelos danos causados em decorrência da negativação indevida, sendo cabível indenização por dano moral e dano material. E não são raros os casos em que ocorre a negativação indevida dos consumidores. Todos os dias, consumidores são negativados indevidamente, e isso ocasiona diversos problemas aos mesmos, motivo pelo qual é cabível o ingresso de ação judicial com o objetivo de reparação desses danos causados, morais e materiais, bem como a retirada imediata do nome do consumidor do cadastro de inadimplentes. Quanto a isso, é importante acompanhar a atual jurisprudência, que é um instrumento que uniformiza o entendimento sobre a questão jurídica. Aqui, em relação à negativação indevida, há diversas decisões judiciais que consolidam o entendimento de que o consumidor tem o direito de ter o seu nome retirado do cadastro de inadimplentes e não ser negativado indevidamente.
Importante ressaltar aqui ainda que não existe a necessidade do consumidor demonstrar o prejuízo decorrente da negativação indevida, tendo em vista que o dano nesses casos é presumido, não necessitando mesmo provar que tal negativação tenha gerado um prejuízo. Dessa forma, a simples negativação indevida do seu nome consumidor traz para você o direito de ter a condenação de danos morais e materiais, tendo em vista que a exposição injusta do seu nome, bem como a inclusão do mesmo no cadastro de inadimplentes, é um prejuízo para você. Importante esclarecer ainda que a empresa é que deverá comprovar que a dívida existe e que o consumidor deixou de realizar a quitação da mesma. Sendo assim, é possível verificar que a negativação indevida do consumidor é considerada como uma prática abusiva e gera, assim, ao consumidor a possibilidade de ingressar com uma ação de indenização em decorrência dos danos causados. Então, caso você, consumidor ou algum conhecido tenha passado por essa situação, busque a ajuda de um advogado especialista para lhe orientar sobre a questão. E nunca deixe de pleitear os seus direitos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e caso você tenha alguma dica, alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu venho e faço um vídeo para você.